bem-vindos mais uma vez, Deus os abençoe. Nós vamos então já imediatamente abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 28, versículo 16, que é o nosso texto, né? O texto desta tarde. Você está vendo aí o nosso tema, solidez e segurança. Esse tema, Lília cantou no Salmo 40, ou seja, o Salmo 40 fala daquilo que nós vamos extrair em Isaías 28, 16 para a nossa reflexão nesta tarde, o que significa que estaremos ministrando uma mensagem de caráter textual. E então eu espero que você acompanhe, por favor, a leitura aí em Isaías 28, 16. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. Observe o que eu vou lhe dizer. Nós temos essa tradução na Nova Versão Internacional, que é a que eu vou ler. Muito próxima a esta tradução está a Almeida Revista e Atualizada. E bem diferente dessa tradução está a Almeida Revista e Corrigida. Eu estarei lendo também uma tradução literal que eu fiz do texto hebraico, porque eu pude ver ali, porque conhecia a antiga versão Almeida Revista e Corrigida, podia ver que ela destoava bastante, usava outros tipos de verbos diferentes das outras duas versões. Então eu fui para o texto hebraico para ver qual que estava mais próxima e descobri que a Almeida Revista e Corrigida traduz melhor Isaías 28, 16. Então depois eu estarei dando para vocês, não a leitura em Almeida Revista e Corrigida, mas a leitura literal no texto hebraico, e aí quem tem a revista corrigida vai ver quanto que se aproxima, tá bom? Então leremos agora Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Daí nosso tema, solidez e segurança. Na leitura feita agora, você já percebeu que é disso que o texto fala, é isto que esta profecia promete para nós. Vamos, nesse momento, falar com Deus e, então, considerar a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento significativo e santo, em que podemos abrir a Tua palavra e depositar o nosso coração na Sua mensagem e declinar a nossa fé sobre ela para absorver o que nela tens a nos comunicar. Rogamos que nos fales de perto, que nos faças ouvir e entender o que pretendes que conheçamos, que ouçamos, que percebamos, que possamos aprender e responder positivamente a esta palavra, não agora, só esta tarde, mas ela seja, ó Deus, um eixo de inspiração, ela seja, ó Senhor, um esteio na nossa confissão, ela seja um alimento sólido, seguro, profundo, para nos levar a viver de acordo com esta palavra profética, atendendo ao teu conselho, de maneira que o nosso coração descanse. Nós rogamos ao Senhor, pedindo que esta palavra também vá ao encontro de corações para quem ela profetiza paz e segurança. Corações inseguros, abalados, agitados, ansiosos, corações inquietos, que é aquela quietude prometida por Jesus, aquela paz da qual que ele veio nos evangelizar, da qual ele é príncipe, e ele próprio é essa paz. Nós rogamos que esta palavra possa traduzir nos corações e fé essa paz de que tantos carecem dia após dia, mesmo entre os teus filhos. Nós te rogamos com gratidão, em nome e por amor do Senhor Jesus, o príncipe da paz. Amém, amém. Eu vou reler o texto na Nova Versão Internacional. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, ou melhor, uma preciosa pedra angular, pedra de esquina, é isso que o texto quer dizer com preciosa pedra angular. Nós temos então, como eu disse aos irmãos, uma tradução que se aproxima bastante do texto original, neste versículo 16 de Isaías 28, que é a tradução de Almeida Revista e Corrigida. E para que você, então, possa ficar mais seguro da mensagem de Isaías 28, 16, eu vou fazer a leitura deste texto, que a gente chama de texto massorético, o texto literal, tradução literal do texto hebraico, como saiu da pena de Isaías.
Pois assim diz o Senhor eterno: eis-me aqui a estabelecer em Sião uma pedra aprovada, de esquina para dar sólida segurança. E o sólida segurança pode ser melhor traduzido ainda por alicerçar com alicerce. É uma redundância, é um reforço de argumento, muito bonito. Então eu vou repetir isso aqui. Uma pedra aprovada de esquina, pedra de esquina, para dar sólida segurança, ou para alicerçar com alicerce. Aquele que confiar não se apressará, ou não se apressa, ou não sairá correndo. A tradução espanhola da Rainha Valéria, ela diz assim: aquele que crer não se apressará. A versão de Almeida, revista corrigida, que eu me referi, diz: quem crer não se apresse. Eu gostaria que você ficasse com o verbo apressar, para poder entender o significado da mensagem profética deste texto. Aquele que crer não se apressará, aquele que crer não fugirá, aquele que crer não sairá correndo, aquele que crer não se apressará, como dizem as versões espanholas. Todas estas fraseologias comunicam a mesma mensagem, algumas com uma argumentação mais forte, como acabamos de ver, que no texto original, a linguagem aí, sólida segurança, tem maior reforço com uma tradução que é plenamente possível de alicerçar com alicerce. É evidente que, como é redundante, nossos versadores aliviaram, colocaram de forma mais aceitável na nossa comunicação, não é? Na nossa linguagem coloquial. Pois bem, eu quero que você atente para um detalhe que é muito importante. Nós temos aqui uma profecia messiânica, é uma mensagem messiânica. Isaías está impregnado de mensagens messiânicas. Mensagens que aludem ao Messias, ao que viria a acontecer através da obra realizada pelo Filho de Deus. E esta mensagem está dentro de um contexto de muita imprecação. O capítulo 28 é uma enxurrada de condenações que Deus está fazendo ao pecado do povo de Israel. E no meio disso tudo, ele faz um lamento. Esse lamento se encontra no versículo 11. Então, o que você tem no versículo 16 é um reforço daquilo que Deus havia dito no versículo 11, que eu vou ler para você, 28, 11. Pois bem, diz o Senhor, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, é o profeta que está dizendo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Ora, nós sabemos que isso se cumpriu literalmente nos dias de Jesus. O Senhor Jesus proclamou em alto e bom som: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Troquem de fardo comigo, tomem sobre vocês o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, e vocês encontrarão descanso, Shabá, para as suas almas. Israel não só não descansou nessa promessa, quanto não deixou quem estava no seu entorno descansar. Os líderes religiosos da época trouxeram cargas e sobrecargas, normas e regras sobre regras. E nessa sobrecarga que trouxeram, afastaram o povo de Deus e aumentaram o cansaço das almas. Quando Jesus chega entre nós, encarna e começa a ministrar sua palavra de ensino, a sua doutrina, ele encontra aquele povo exausto, como ovelhas que não têm pastor. Lembra? É uma linguagem dele. É a esse povo exausto que não tem pastor que ele oferece-se como o pastor que traz refúgio, traz alívio, traz descanso. E essa promessa de descanso, ela perpassa séculos, chega até nós 2000 anos depois, continua válida com a mesma intensidade, o mesmo poder, porque saiu da boca daquele que é a verdade, quando ele disse: vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o ser humano, ele é movido à ansiedade. Sempre que eu abordo esse argumento, sempre que eu tenho de tratar deste assunto, eu me sinto com a necessidade ou o dever como psicólogo de explicar essa diferença bem acentuada quanto à questão do construto ansiedade. Ansiedade é um mal para a alma, mas, em certo sentido, ele é uma necessidade indispensável, não é um mal necessário para o corpo, para a mente. Uma dose certa de ansiedade é suficiente para mobilizar a pessoa, para colocá-la ativa, proativa, disposta a lutar, a enfrentar, a ir adiante, totalmente isento de ansiedade, no sentido de não ter aquela ansiedade positiva, aquela ansiedade que é elan, que é energia biológica para jogar para frente. A pessoa vira um marasmo,
uma indiferença, uma pasmaceira. Não vai a lugar nenhum. Ninguém consegue tratar com ela, trabalhar com ela, não consegue fazer nada, e ela está a um passo da depressão contínua, constante, que adoece e mata. Então, se por um lado a ansiedade em excesso, que é a que caracteriza o ser humano neste planeta, por conta da insegurança, então a ansiedade que vem por conta da insegurança mata e mata. A ausência total da ansiedade, daquele minimamente necessário, também mata porque abre portas para a depressão, e depressão mata. E tanto a depressão quanto a ansiedade doentia estão na mesma linha, no mesmo eixo, para causar o mesmo tipo de males. Bem, mas eu volto a dizer, insisto em dizer, que o ser humano está caracterizado por ansiedade. Por quê? Porque se trata de uma ansiedade espiritual. E ela está calcada no fato de que falta paz e falta segurança. E qual é a razão de faltar a segurança? Primeiro, porque as pessoas querem prover a si próprias de meios de segurança para se sentirem garantidas. Depois, outro tanto, elas querem, de alguma maneira, solidificar-se em cima de seus próprios planos e propósitos. Então, continuam esperando em si mesmos. Não conseguem crer, não conseguem confiar numa base que lhe possa trazer segurança que seja invisível. E aí confundem solidez para os pés com apoio para as mãos. Estou usando aqui de uma figura de linguagem que ilustra bem o que eu quero dizer. Ninguém tem condições e ninguém é sábio para se livrar da ansiedade segurando-se com as suas mãos. Mas, na verdade, é o primeiro recurso de que as pessoas lançam mão em cima do seu instinto de sobrevivência. Elas tentam segurar alguma coisa quando sentem que estão instáveis. E isso aqui fala daquilo que a mão alcança. E a Bíblia tem uma linguagem toda apropriada para mostrar a ineficácia disso quando fala daquele que confia no seu próprio braço, na sua carne. Na verdade, ninguém vai precisar usar as mãos se o solo, se o chão debaixo dos seus pés estiver firme. Se há solidez para pisar, se há solidez para caminhar, há segurança, não há incerteza. Se não há incerteza e há segurança, não tem por que eu ficar tentando me apalpar, me tatear, que é outra linguagem de que se serve a Bíblia em Atos 17, na pena de Paulo, quando fazendo o seu discurso em Atenas, ele disse isso, que os homens tateando tentam achar a Deus. Não é essa a proposta. Mas nada pode ser pior que a ansiedade. A ansiedade desorganiza a mente e, em consequência, inevitavelmente, desorganiza o corpo. Doenças oportunistas crescem a partir da ansiedade instalada, que já danificou a mente, que já eclipsou a mente, que atordoou a capacidade de pensar, de raciocinar, de elaborar. A ansiedade confunde, a ansiedade ensurdece, a ansiedade cega. E aí eu estou usando, é evidente, linguagem figurada. Agora, quem está isento da ansiedade? Há alguém que pode estar isento da ansiedade? Sim, senão Jesus teria mentido. Ele fez uma proposta, ele garantiu isso. Aliás, ele não só garantiu que quem está nele, quem a ele vai, está livre da ansiedade, quanto ele nos proibiu, uma vez estando nele, de ficarmos ansiosos. Não fiquem ansiosos. Paulo também disse a mesma coisa. Não andem ansiosos, Jesus disse, para dizer, não vivam ansiosos. Paulo vai nos dizer em Filipenses, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, ou coisa alguma, como algumas versões dizem. Quem está isento da ansiedade? Unicamente quem sabe que está seguro, que tem sólido alicerce. Quem é que sabe que tem sólido alicerce? Bem, eu quero, por eliminação, mostrar que não são alguns que o pensam por sua própria conta. Por exemplo, há muitos que pensam alcançar segurança via garantias temporais. De que eu preciso para me sentir seguro? De bens, garantias financeiras, uma sólida aposentadoria, ou um grande capital, ou uma grande quantidade de patrimônio que eu possa transformar em liquidez, ou um alto investimento que me dê solidez para o futuro. Ou seja, reduzindo tudo, resumindo tudo em pequenas e lúcidas palavras, a segurança estaria no dinheiro. Estaria na capacidade de se prover a si mesmo, de pagar coisas, pagar tratamentos aí com nanopartículas, a maior novidade que houver em termos de saúde, comprar aquilo que possa trazer o melhor conforto e benefício físico, morar no lugar mais salutar possível.
para respirar da melhor maneira, e por aí vai. Há aqueles que vão pior ainda fazendo negação. Eu não quero saber de ficar ansioso por coisa nenhuma. Então, eu vou farrear, eu vou aprontar, eu vou fazer acontecer para que a ansiedade não ache lugar na minha vida. Mas isso é uma grosseira ignorância da qual a vida desdenha. Porque quanto mais acúmulo a pessoa tiver de bens, menos segura ela vai ficar. Não existe isso de agora eu tenho, como pretendeu aquele louco a que Jesus se referiu em Lucas capítulo 12, na parábola do louco insensato, alma, você tem agora em depósito muitos bens para muitos dias, descansa, come, bebe e folga. Jesus o chamou de louco. Porque essa perspectiva de ter garantia em cima de recursos, não há saciedade para alcançar recursos. Não há, pelo contrário. A busca por se manter seguro com o acúmulo não cessa, se intensifica, na medida em que, por maior que seja o acúmulo, mais necessidade temos de que ele aumente para que não se diminua, porque se ele diminui, se ele cai um ponto, se ele cai uma vírgula, a ansiedade já vem devoradora, devastadora, para mostrar que não houve satisfação. A segurança requer alicerce que não se abala. A segurança requer rocha profunda, não rocha solta. Não rocha que tem risco de deslize, como acontece nas encostas, especialmente aqui no Brasil, durante os grandes temporais sazonais, não é verdade? Não, a segurança precisa de rocha profunda, rocha sólida, rocha que é maior do que todo o espaço que a pessoa necessita para ocupar e habitar. Mas a segurança também se apoia em dois pilares, e aí eu estou falando da segurança humana, da segurança da vida, da segurança biopsicoespiritual. Há dois pilares nos quais a segurança se apoia. Não pode haver só um sem o outro. Os dois se compõem, os dois dão a absoluta garantia. Um se chama raízes, ou fundamento, ou rocha, a que estamos nos referindo. O outro se chama de alvo frontal, o sinalizador. Porque não há valor algum em eu me tornar sólido e seguro, estacionado, sólido e seguro, sem me mobilizar para não correr risco. Eu me torno prisioneiro de mim mesmo, prisioneiro dessa segurança na qual eu procurei me esconder. Não há sabedoria aí, não há vida. Não é esta a proposta. Eu preciso estar sólido e seguro para avançar, porque a vida é dinâmica. E para avançar, eu preciso ter alvo seguro, para saber por onde eu vou caminhar. Lembram de uma palavra do Senhor Jesus em que ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus? Ele está falando, é evidente, de arar a terra, está falando de agricultura, está falando, é uma linguagem de agricultura. Pois bem, o que Jesus está dizendo ali é: o arador, aquele que ara a terra, aquele que está levando o arado, e aí vamos lembrar, estamos pensando naqueles arados primitivos dos dias do Senhor Jesus. Ele está lá com o arado sendo puxado por um animal de força, um boi ou um cavalo, e ele está arando em direção a um ponto fixo, um ponto previamente fixado à distância, para o qual ele faz correr todas as linhas da sua aradura. Para quê? Para que a sementeira não fique em zigue-zague, o que tornará depois inviável a colheita. Vai virar bagunça. Então é preciso arar em trilhas, arar em fileiras retas, que tem um norte, que tem um sentido. Se eu olho para trás, o meu arado vai enviesar, vai dar círculos, não vou a lugar nenhum, não sou apto. É isso que Jesus está dizendo. E isso vale para a nossa existência espiritual. Essas são figuras de linguagem de que a Bíblia se serve com abundância para nos comunicar didaticamente a revelação da palavra de Deus. Ora, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que eu preciso de um solo seguro e de um alvo certo que me seja por sinalizador. Então estamos falando de pés e de olhos. As duas figuras de que a Bíblia se serve para nos falar de Jesus como a garantia para a nossa solidez, segurança e nada de ansiedade. Porque mesmo o alvo precisa ser estável, precisa ser fixo. Fixo no sentido de que eu posso olhar para ele sem saber com certeza de que ele não vai se mover. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar de posição.
Ele vai estar garantidamente no lugar para onde ele quer que eu chegue, se eu for na sua direção. Não pode ser oscilante. E isso já significa automaticamente para mim e para você que estabelecer homens por alvo é rumar para o erro, para a decepção e para a tortuosidade. E quando a gente fala de estabelecer homens por alvos, não estamos referindo apenas à pessoa, mas o que ela representa, o que ela dita, o que ela ensina. Mesmo que seja um líder espiritual. Se ele é o seu alvo, você está fazendo por alvo um homem. E o homem é mutável, o homem é falho, o homem é morrente. O homem cai. O homem é instável. Não pode servir de alvo para ninguém. Há muitos que fazem isso. E fazem isso ao eleger até coisas desprezíveis. Ícones do show business. E aí se miram neles para se vestir, para se enfeitar, para se maquiar, para se tatuar, para copiar expressões de linguagem, modismo e etc. Fazem uma transfiguração de si mesmos, porque elegeram criaturas altamente questionáveis como seus alvos. A quem querem perseguir? Ou então quando elegem nomes de pessoas bem-sucedidas. E aí, porque aquela pessoa está se dando bem a seu critério, se dando bem no seu julgamento, na vida, eu vou viver como ele vive, eu vou fazer o que ele ensina, para que eu me dê bem também. Mal dos males, incomparavelmente pior, são aqueles que se fiam em políticos e tomam as suas máximas como referência para a sua vida, a sua forma de viver, até mudam a maneira como vivem em função daquelas máximas, porque elegeram aquele ou aquela como seu alvo. E aí a palavra estupidez define bem essas escolhas. E o resultado é uma vida de incertezas e redundante ansiedade, que vai resultar em queda, em derrota, em perda, em morte por fim. E também não servem slogans, filosofias, ou quanto se pretendam way of life. Não servem. Não serve o pensamento de A ou de B, o grande filósofo fulano de tal. Cuidado. Por melhor que o homem possa produzir, o que sai do interior do homem, Jesus já disse, é o que contamina o homem. Homens não servem como alvo. Daí a Bíblia nos apresentar o único e eficaz antídoto contra a ansiedade, Jesus. Ele é o alicerce. É disso que o texto profeticamente fala no versículo 16. Deus tinha dito, eu quero dar a vocês um lugar de descanso, e eu vou dar. Eu vou estabelecer uma pedra de esquina, uma pedra de alicerce, uma pedra sólida, uma pedra experimentada, provada. Foi isso que nós lemos aqui em Isaías 28:16. E quando Deus fez essa promessa, meus amados, nós podemos contar tranquilamente 760 anos, mais ou menos, antes de Jesus encarnar, antes de Jesus nascer. Então aqui está uma profecia que dizia, Deus estava dizendo para o povo de Israel naquela ocasião, eu vou estabelecer essa pedra que lhes dará descanso. E estabeleceu. Veio o Filho de Deus na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. E ele foi declarado pedra de esquina, a rocha, a pedra angular. Ele se auto-intitulou a pedra de esquina, glória ao seu nome. Ele sabia que ele estava cumprindo e veio para cumprir essa gloriosa profecia de Isaías 28:16. Mas continua valendo o lamento de Isaías 28:11, quanto àqueles que somos nós, que viemos depois que a pedra foi estabelecida. Israel ainda teve que esperar sobre aquela profecia quase 8 séculos. Mas nós já estamos além dela 20 séculos, 21 séculos. E aonde reside o descanso? Mas o Senhor estabeleceu o seu Filho, a rocha, o seu Filho, a verdade, não uma filosofia de vida, não um way of life, não uma maneira de viver, mas a vida, ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é rocha e alvo, glória seja o seu nome. Então ele é o alicerce. E esse título que o texto apresenta para nós, que Deus disse que estaria estabelecendo essa pedra, ele assumiu,
Ele disse, eu sou a pedra de esquina. Pedro, outro tanto, vai dizer, ele é a pedra de esquina. E nós, pedregulhos, que nos ajuntamos a essa pedra para formar um edifício glorioso para Deus. É a linguagem de Pedro para nós, em 1 de Pedro 2,5. Então ele é o alicerce, a pedra de esquina. E o que quer dizer pedra de esquina? Eu sei que a maioria entende disso, já conhece essa argumentação, mas em respeito àqueles que não estão familiarizados com ela, pedra de esquina significa para as construções antigas, aquele tempo em que não se construía com argamassa, como são as construções dos tempos modernos, nem mesmo com barro, argamassa fosse de barro do que fosse, mas quando se queria fazer os monumentos faraônicos, os grandes templos, os grandes palácios, usavam-se rochas vivas, rochas que eram arrancadas das montanhas, que eram devidamente lapidadas, e elas eram encaixadas umas nas outras, sem nenhuma argamassa, servindo-se apenas da força da gravidade, para uma fazer pressão sobre a outra, formando ângulos exatos, de maneira a sustentar todo o edifício, até mesmo abóbodas, telhados curvos. Mas todas essas estruturas dependiam de pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? Se você está acostumado com a alvenaria de tijolos, se você tem visto alguém construir casas, ou qualquer coisa que use tijolos, mas que vai significar um prédio, um edifício, uma casa, de que tamanho for, você vai ver que na quina, no encontro de duas paredes, ou o pedreiro coloca uma coluna de concreto, e os tijolos, então, grudam-se nela, e essa coluna de concreto vai ser a solidez do encontro das duas paredes, ou se faz o que na alvenaria se chama de amarração. E o que é amarração? Um tijolo se sobrepõe ao outro, ultrapassando o tamanho daquele outro, de maneira que você, no fim, vê uma parede formada mais ou menos desta maneira. Um tijolo entrou pelo outro para formar a costura das duas quinas, daquele ângulo reto. E aí essa parede fica forte, firme, porque as pressões das forças de ambos os lados, ou de cima para baixo, encontram resistência. Uma parede resiste à outra. Pois bem, a rocha de esquina servia exatamente para isso. Ela formava um ângulo, daí se chamada pedra angular. Ela formava um ângulo de 90 graus, onde ela absorvia as pressões das duas paredes principais do edifício. Sobre isso aí você poderia colocar quanta estrutura quisesse, com que peso fosse. A garantia estava na pedra de esquina. Percebe a profundidade da revelação quando Deus declara que o seu filho há de ser essa pedra de esquina, e o filho vem e assume, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra que pode sustentar toda a estrutura da sua vida. Outro tanto, Jesus disse que, uma vez que ele é a verdade, ele é o Logos, ele é a palavra, quem constrói a casa da sua existência sobre a rocha que ele é, pode contra essa casa dar todas as intempéries, por mais violentas que sejam, que essa casa não virá abaixo, porque está solidamente edificada. Jesus é esta rocha que se coloca como base da vida de todo aquele que nele confia. É lindo. No Salmo 40, que Lília cantou aqui, nós ouvimos o salmista dizer isso, colocou meus pés sobre a rocha. Outro tanto você vai ouvi-lo dizer que no Salmo 60, 63, que o Senhor o colocou, no Salmo 56, que o Senhor o elevou para a rocha que é mais alta do que ele. Solidez e garantia. Todas essas linguagens alegóricas, figuras de linguagem de que a Bíblia se serve, volta a dizer didaticamente, estão nos comunicando uma verdade que é impactante para quem crê, para a nossa fé. É um convite. É uma proposta de Deus e um convite para que a nossa fé se deposite aí e faça movimentos espirituais nesta direção. Então eu volto a dizer, ele é o único e eficaz antídoto contra a ansiedade, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele é o alicerce, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que segura a estrutura inteira do edifício e por isso mesmo foi apontado como rocha. Você tem esta linguagem lindíssima em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Paulo está se referindo à experiência de Israel na peregrinação no deserto.
Paulo está dizendo que havia ali uma rocha que o seguia sempre. A rocha de onde Moisés tirou água e descedentou o povo no deserto. Em dado momento, Paulo, empolgado com essa referência, ele dizia: a rocha era Cristo. Ele é a rocha. O que você vai encontrar na última linha do versículo 4 de 1 Coríntios 10 é isso. Ele é a rocha. Cristo é a rocha. E sobre essa rocha a vida pode ser construída sem risco de ruir. Quem quiser tirar dos alicerces que fez de forma tradicional, por herança de família, história, por sua própria autossuficiência, que eu estou pondo entre aspas, e colocar Jesus nesse lugar, vai fazer um movimento sábio, de fato, na sua existência. Isso pode ser feito, isso tem que ser feito, e isso deve ser feito. Jesus é a rocha. Mas, ao mesmo tempo, ele é o alvo. E aí, por alvo, a Bíblia nos fala nele como alvo em Hebreus 12, 2. Um texto que chegaremos, os que estão nos acompanhando no estudo das quintas-feiras em Hebreus, chegaremos no devido tempo. Já estamos entrando no capítulo 10, o capítulo 12 já está perto. Em Hebreus 12, 2, começando pelo versículo 1, a palavra de Deus diz exatamente isso. Olhando firmemente, corramos a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, olhando fixamente, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo, ele é aquele para quem eu tenho de olhar. E alvo é isso, alvo é aquele que me inspira, é aquele que me motiva. Alvo é a direção para onde eu quero correr. Olhando firmemente para Jesus, o texto de Hebreus 12 está dizendo que eu posso correr a carreira da vida, a carreira que me foi proposta. Como é que eu devo correr a carreira da minha existência? Olhando firmemente, fixamente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o alvo. Olhando para ele, podemos não só avançar, mas ainda correr, é o que o texto de Hebreus diz para nós. Mas vamos pensar nele então como rocha. Já que temos de pensar nos antídotos para a instabilidade, a ansiedade, a insegurança, comecemos por Jesus como rocha, de que fala o texto de Isaías 28:16. Ele é a rocha. Primeiro, foi posto por Deus para ser a rocha. Não foi eleito por vontade humana. Não se autoproclamou, no sentido de que, olha, eu quero que vocês entendam que eu estou aqui me colocando como rocha na vida de vocês. Não. Eu sou o cumprimento das parábolas do passado, das didáticas do passado, das alegorias do Velho Testamento, que embrionadas e simbolizadas lá em todo o cerimonial do Velho Testamento, apontavam para o fato de que havia uma rocha de segurança para o povo de Deus. Eu sou essa rocha, Jesus está dizendo. A Bíblia diz que Deus o estabeleceu como rocha. Foi posto por Deus. Está aqui, em Isaías 28:16. Rocha testada. Ai, pastor, mas onde você leu isso? Volta ao texto. Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada. É isso que significa pedra provada, pedra testada. Daí a beleza de Hebreus, capítulo 4, capítulo 10, nos convidarem a confiarmos naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Passou por todos os testes da existência humana. Aqui mesmo, pertinho, logo adiante, Isaías 53, nós temos a profecia messiânica, dizendo que o servo do Senhor, este Senhor Jesus, viria para ser aquele que sabia o que era padecer, homem de dores e experimentado no trabalho. Jesus foi testado, passou por testes que nós não queremos nem pensar que possa existir com um parente nosso. Nem pensar. Lembro de uma grande amiga missionária que começou o seu trabalho missionário em Guiné-Bissau na década de 70, quando aquele país estava sob domínio comunista de forma intensa. E lá foi ela, Eloni Rosa, fazer o seu trabalho, fundar lá uma escola de preparação teológica, servir como missionária, socorrendo aquelas crianças extremamente pobres. E naquela época, num país extremamente pobre, lembro de Eloni dizer que era muito frequente ver morte de pessoas muito jovens. A morte neonatal era num alto índice. E ela dizia que a maior parte das mortes neonatais aconteciam logo após o parto, porque as mães davam, às vezes, à luz em meio a palhas ou terra. E a criança, por conta do cordão umbilical, contaminação imediata, contraíam tétano e morriam. As mortes eram muito frequentes.
Jesus foi colocado, ainda que envolto em panos, numa manjedoura. Ninguém foi ali passar água sanitária na manjedoura. Ninguém foi desinfetar, ninguém foi limpar nada. Nós não queremos nem pensar nisso para um vizinho nosso, quanto menos um parente, pois o Filho de Deus começou a ser testado ainda neonato. Já nos seus primeiros meses de vida, teve de ser fugitivo. Foi procurar refúgio levado por seus pais para o Egito. E esses testes não cessaram nunca. Até o momento em que na cruz grita, tenho sede, e lhe dão vinagre para beber. Com mirra. Ele foi testado. Sabe o que é padecer, Isaías disse. Meu Deus, quando eu leio a palavra dizendo que ele sabe o que é padecer, quando eu me lembro das pessoas que à minha volta padecem, quando eu me lembro de meus próprios padecimentos, e me lembro desse texto de Isaías 53, meu coração se alegra na presença de Deus, porque eu sei que eu estou falando com ouvidos experimentados. Quando clamo, quando oro, quando suplico por alguém, ou na minha aflição, eu sei que quem está me ouvindo conhece do riscado, como dizia a minha mãe, conhece do pedaço, sabe o que é padecer. Conhece a experiência da dor humana, da humilhação humana, da rejeição humana, pedra testada e aprovada por Deus. O texto diz que era pedra aprovada. Glória seja o nome do Senhor. Jesus é essa rocha. Por que confiar em titulares, em nomes, em grandes nomes? Por que confiar em nomes de altos profetas, de medalhões religiosos, que fracassam, que falham, que morrem e continuam mortos depois que morrem? Quando nós temos o Filho de Deus que testou tudo, não nasceu em berço de ouro, não viveu em palácios, não andou de jatinhos por aí. Foi perseguido, foi tentado, morreu e não ficou na morte. Ressuscitou porque Deus aprovou a sua obra, a sua oferta, glória ao seu nome, para que nós pudéssemos nele ser fortalecidos e sustentados com solidez. É alicerce que alicerça. Esta é a redundância do texto de Isaías que eu quero levar você a pensar comigo. Alicerce que alicerça, que coisa bonita. Porque quando o texto fala em alicerce que alicerça, eu não estou mais falando de meramente uma rocha sobre a qual eu me apoio, mas eu estou falando de um espaço onde eu me fixo. Eu fico fixado ali, eu fico firme. Quem tem os seus pés sobre a rocha, que é Jesus, não se abala, está alicerçado, está preso no alicerce. Quem se move é a rocha, no sentido de que me leva para onde eu deva ir. Glória ao seu nome. Tirando Jesus como rocha, tudo mais é instabilidade, daí insegurança. É triste a gente ver como Deus lamentou séculos a séculos a respeito do povo de Israel, que se fiava em governantes, apoiadores, mercenários no Egito, para poder vencer, avançar, aumentar suas fronteiras ou guarnecê-las. E o Senhor se lamentava muito. Vocês abandonam a minha rocha e vão atrás de uma cana quebrada, que quem nela se segurar, ela lhe furará, lhe vazará a mão. As pessoas correm atrás de confiar em médicos e ciências. Não tem nada contra isso, gente. Quem tem alguma coisa contra a ciência é político, eu não. Pelo contrário, faço parte da ciência. Glória a Deus, tenho informação nessa área. Mas o que eu quero dizer a você é que depositar a confiança nessas instâncias humanas e nessas pessoas, profissionais humanos, é correr sobre chão movível, areias movediças. Não só porque erram e falham, mas morrem. Eu posso me firmar numa rocha que se sirva dessas ferramentas, mas fica a seu critério se servir. Ele o faz. A minha confiança, então, tem de estar nele. Secundariamente, em cima de ferramentas. Prioritariamente naquele que pode, que faz, cujo nome tem poder. Ele é a rocha. Glória ao Senhor. Mas ele não é só rocha. E eu não preciso apenas de rocha. Para que eu possa avançar e a ansiedade não me faça ficar engessado, eu preciso de alvo. Eu tenho de saber em que direção seguir. A quem ouvir, é isso que significa a direção a quem seguir, a quem ver, a quem copiar, a quem imitar. Pedro é claro quando diz para nós
que Jesus nos deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. O Filho de Deus é exemplo na sua forma de viver, é o alvo. A Bíblia profetiza para mim e para você que tal como ele é, nós seremos. A Bíblia diz para nós, é toda a extenuante informação do Evangelho repetitiva, através de muitas figuras ou de mensagens diretas. Você vai encontrar em Romanos, vai encontrar em Efésios, vai encontrar em Hebreus, vai encontrar nas cartas de João. Que nós estamos sendo transformados de glória em glória, e aí eu estou falando de 2 Coríntios, na imagem do Filho de Deus. Em Efésios, Paulo diz que Deus está simplesmente nos fazendo crescer até a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Está escrito que o Espírito de Filho que habita dentro de nós está nos aperfeiçoando para sermos filhos na medida da filiação de Cristo Jesus. Então ele é um alvo a ser internalizado. Ele é um alvo que precisa ser copiado, porque estamos trabalhando neste mundo e sendo trabalhados neste mundo pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus que nos gerou para sermos iguais a Cristo. Ora, você tem suficiente leitura e informação histórica para saber que quando os do caminho, os seguidores do Nazareno, no primeiro século, nas primeiras dezenas de anos, quando o evangelho entrou em Antioquia, e ali eles foram apupados pelo povo como cristãos, aquele título que foi dado a eles foi um título desdenhoso. O populacho estava chamando os seguidores do Nazareno de outros cristos, cristos pequenos, daí cristãos. É claro que o ão, para nós, em português, sugere superlativo, sugere alguma coisa, um aumentativo. Mas, na verdade, o discurso daquela gente nas suas línguas era um diminutivo, era uma depreciação. Eles são iguais ao Deus a quem adoram. Era todo o alvo do evangelho. E aí eles exultaram e adotaram o termo que chegou até você. Cristão significa aquele que é igual a Cristo, aquele que está se preparando para ser igual, aquele que está nesse compromisso, nesse trabalho. Só existe uma forma de ser igual a Cristo. É olhando para Ele. É fixando nele os nossos olhos. Mas eu quero dizer uma coisa que vai ser totalmente inédita para a maioria que está me ouvindo agora. Quando a Bíblia diz que Jesus é a rocha, acabei de ler para você o texto de Isaías 28:16, mostrando que Deus o estabeleceu como rocha. Mas quando a Bíblia mostra para nós que Jesus é o alvo, isso fica a nosso critério. Você vai para a rocha, ou Deus te põe sobre a rocha. Mas mesmo na rocha, e estamos cercados de exemplos disso dentro da igreja evangélica, mais do que em todos os outros tempos, nestes últimos anos no Brasil. Eu posso escolher outros alvos. Então, para nada serve estar sobre a rocha. Se torna uma falsa confissão. Quem escolhe o alvo sou eu. Deus estabelece a rocha, mas quem estabelece o alvo sou eu e é você. Nós o estabelecemos diante dos olhos da nossa fé. Daí o texto dizer para nós, olhem vocês firmemente para Jesus, o autor da fé. Daí o mesmo texto de Hebreus, um pouquinho antes, no capítulo 11, versículo 27, nos ensinar uma pleiade de gente que aprendeu a correr a vida olhando para Jesus e fazendo dele o alvo da sua esperança. E cita, no versículo 27, cita Moisés como o exponencial desses seguidores, ao dizer que ele não se deixou abalar, olha aí o antídoto da ansiedade, não se deixou abalar pelas ameaças da corte faraônica, porque ele estava olhando para aquele que é invisível. Vendo o invisível, pela fé ele avançou, fez renúncias e se manteve firme. Glória a Deus, uma firmeza que durou 80 anos. Começou quando ele tinha 40 e foi até o final dos seus dias, aos 120 anos. Aleluia. Não se corre olhando para mais de um alvo, como um sinaleiro. Ou você tem Jesus, o único alvo da sua vida, e se tenta agregar o outro, pode ter certeza de que você vai perder esta visão espiritual. Foi ele mesmo quem disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar a um e se aborrecer do outro. Uma vez feito o alvo, nós o veremos como inabalável. É isso que diz para nós o texto de Hebreus 12, de 2 a 3. Eu vou ler para você, mas gostaria que você me acompanhasse na leitura.
O texto, continuando o versículo 1, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Percebe quanto ele é alvo? Ele inicia e ele termina. Ele é autor e consumador, ele dá bom termo àquilo que começou, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, o que quer dizer isso? Essa linguagem significa faça um balanço contábil. Verifique aí superávit, gasto, e para você ver se tem déficit ou superávit. Considera aí lucro e gasto para ver se tem superávit ou déficit. O que o texto está dizendo é, faça um balanço. Considerai, pois, atentamente. Olha o reforço da linguagem, olhando firmemente para o autor da fé. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, a ignomínia que acabamos de ler, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Meus irmãos, aqui está dito tudo de que o coração humano precisa saber. Esse texto fala de superação. Ora, porque Jesus tinha em vista a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isso fala de superação por causa de algo mais elevado. Ele olhava a glória para onde ele ia. Ele olhava a sua exaltação pelo Pai na glória eterna. E então ele suportou a cruz. Isso é superação. Mas é também conquista. Porque o texto diz que ele venceu. E porque ele justamente suportou, ele está assentado à destra do trono de Deus, então ele venceu, conquista. É isso. Volto a dizer, tudo de que o coração humano precisa saber. Superação, conquista, capacidade para vencer obstáculos, porque o texto diz que ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E essa capacidade de suportar obstáculos, você sabe que a vida te oferece isso. Pedra de tropeço. A vida te oferece a curva na esquina envolta em trevas. A vida te oferece uma demanda contrária. Desafios assustadores que intimidam, que nos fazem recuar. Se não houver o alvo certo, e se esse alvo não for Jesus, não haverá superação, não haverá conquista, não haverá capacidade de ultrapassar os obstáculos. Haverá, pelo contrário, timidez, recuo, desculpas evasivas e desistência, por fim. É isso. Então, nós temos superação, conquista, capacidade para vencer obstáculos, tudo que vai na contramão da ansiedade. Então, observe que o texto nos mostra a anulação dos efeitos mais imediatos da ansiedade. O que diz a última linha de Hebreus 12, 3? Ele diz, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa conclusão que está aqui está atrelada ao que ele começou a dizer lá no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, olhando aquele que, aí vai dizendo, suportou a ignomínia, suportou a oposição dos pecadores e etc. Por conta da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Depois foi assentado à direita de Deus, venceu, conquistou. Olhe firmemente para ele, para que você não se fatigue, para que você não desmaie na sua alma, ou seja, não perca o ânimo. Quando a gente conhece a palavra desânimo, você a entende, a configura simbolicamente numa desistência, numa inércia, numa falta de vontade falta de energia. Desânimo, etimologicamente, significa perda de alma, sem alma, desânimo, ânimo, anima, alma. Desânimo significa isso, é o desmaiar na alma. Como é trágico isso, é muito próprio dos depressivos. Não há doença pior, não há. Então aqui está dito tudo de que o coração humano precisa saber. E os efeitos, a anulação dos efeitos mais imediatos da ansiedade. Fadiga, desmaio ou desânimo. O que queremos mais? A palavra nos dá uma proposta, a palavra nos dá uma garantia, a palavra de Deus, se nela cremos, nos afirma, Jesus é a rocha. Olhe firmemente para ele, ele é o alvo. Firmado nessa rocha você pode correr, olhando para esse alvo, correndo na direção dele.
E é evidente que você só pode olhar o alvo aqui, conhecendo o seu retrato que está passado aqui, a sua vida, a sua maneira de viver, seus ensinos. Vou lhe dizer uma coisa como estudante da palavra de Deus, examinador da palavra de Deus, pastor, leitor desta Bíblia há 53 anos. Toda a Bíblia é importante, válida e indispensável para nós. Se você ficar com 2 textos do Novo Testamento nas suas leituras constantes até o último de seus dias, você terá tudo de que a sua fé necessita, sem precisar de nada mais. Mateus capítulos 5, 6 e 7, esse é o primeiro texto. E João capítulo 1, de 1 a 18. Que isso, pastor? Só isso? Sim. O primeiro texto, os 3 capítulos que eu citei de Mateus 5, 6 e 7, vão te mostrar qual é o edito do rei, o reino e o seu ensino básico para nós. Os 18 primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 1, vão nos mostrar a essência dele. O que precisamos fazer com essa essência? Quem ele é. É o que basta para a nossa fé. O mais nos ajuda a crescer mais, a nos robustecer, a nos alimentar. Estes textos nos fazem nascer, estabelecer o alvo e crer para estarmos sobre a rocha. É isso. Então avalie consciente e honestamente sobre qual base sua vida está alicerçada. Pare de perder tempo confiando na carne e no homem. Pare de perder tempo confiando nas propostas deste século. Este é um século perecível e em rota de extinção. Pare de fazer da sua vida a reprodução de vãs filosofias. Pare de ter uma confissão baseada em slogans ou baseada em verbetes extraídos da Bíblia e jogados ao léu. Pare de ouvir conselhos humanos que você procura para poder se sentir bem. Eles podem não ser expressão da verdade, e nem a verdade. É Jesus. É o que ele ensina, é o que ele fala, é o que ele oferece, é o seu espírito na nossa vida. Isso se obtém pela fé. Eleja Jesus como o único alvo para quem olhar. Se você pretende correr sem se fatigar, sem cansar, os que esperam no Senhor não se fatigarão. Correrão e voarão com asas como águia. É Isaías que diz para nós. Eu creio nisso. Se você pretende correr, não se fatigar, nem desmaiar na sua alma, desanimar, faça de Jesus o único alvo para quem você possa olhar. Não é complicado. É simples. Significa fazer uma confissão de fé para aquele que nunca creu. Significa fazer uma confissão de arrependimento para aquele que creu, mas está correndo atrás de alvos errados. É uma oração simples. Ele ouve, ó crê. É isso que diz um dos nossos mais belos hinos. Se tu pedes mais fé, está na harpa cristã. Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Deus te abençoe, guarde e fortaleça. Estejamos orando por essa vida que nos pediu oração hoje aí. Destiny Andrews. Ore por ela. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Estejamos juntos quinta-feira. Hebreus, parte 15, capítulo 10, versículos 19 a 22, com muita ansiedade para sermos abençoados nessa palavra. O Senhor te dê segurança sólida e toda a ansiedade seja banida do seu coração, em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia e participação conosco. Deus te abençoe e guarde. Amém.